O mar azul, o ar sem cor, tudo que o Senhor fez é bom, tudo que o Senhor fez é bom. O frio da noite e o sol da manhã, tudo que o Senhor fez é bom, tudo que o Senhor fez é bom. Um, dois, três. O Senhor, poderoso e forte, me encontrou, substância informe desse amor, mais forte que a morte, me salvou. Mais uma vez. Ei, o Senhor, poderoso e forte, me encontrou, substância informe esse amor, mais forte que a morte, me salvou. Ele me amou primeiro, ele me amou primeiro. Eu amarei para sempre, amarei para sempre. O Senhor, poderoso e forte, me encontrou, substância informe esse amor, mais forte que a morte, me salvou. Ele me amou primeiro, ele me amou primeiro. Eu amarei para sempre, eu amarei para sempre. Ele disse haja noite e dia, ele disse haja água e céu, ele disse haja linda natureza. Ele fez o sol, a lua e as estrelas. Ele disse nadem, voem, andem. Ele me tirou do pó da terra, ele viu que tudo ficou bom e depois foi descansar pra me ensinar como ele andar. Ele disse haja noite e dia, ele disse haja água e céu, ele disse haja linda natureza. Ele fez o sol, a lua e as estrelas. Ele disse nadem, voem, andem. Ele me tirou do pó da terra, ele viu que tudo ficou bom e depois foi descansar pra me ensinar como ele andar. Ele me amou primeiro, ele me amou primeiro. Eu amarei para sempre, eu amarei para sempre. Ele me amou primeiro, ele me amou primeiro. Eu amarei para sempre, eu amarei para sempre. O mar azul, o ar sem cor, tudo que o Senhor fez é bom, tudo que o Senhor fez é bom. Sejam muito bem-vindos, é uma alegria enorme a gente está começando o primeiro encontro da Oikos. Nós somos uma nova igreja que está nascendo aqui na cidade de São Carlos. Oikos significa casa, família, e é isso que a gente quer ser para essa cidade. A gente quer ser uma casa, uma família onde as pessoas ouvem o Evangelho de Jesus, uma família que busca o bem dessa cidade. A gente ama São Carlos, a gente ama as pessoas que vieram aqui para estudar, as pessoas que estão aqui trabalhando, e a gente quer que cada pessoa possa, a gente quer ajudar cada pessoa a ter um relacionamento crescente com Jesus. Nós já somos um grupo de algumas poucas dezenas de pessoas, você não vai ver elas por enquanto, por tudo que está acontecendo, mas a gente está orando e a gente está muito ansioso
para, se Deus quiser, logo logo a gente conseguir fazer os nossos encontros presenciais. Até lá a gente vai se encontrando aqui a cada 15 dias nas lives, a gente espera que você possa estar aqui com a gente. Como vocês sabem, a gente está vendo um ano muito diferente, né? Um 2020 que ninguém podia imaginar tudo que está acontecendo. E também tem sido um ano de muitos medos, de muitas incertezas, de muita insegurança, de muitos sonhos desfeitos, né? A gente está muito triste por tudo que tem acontecido aqui no nosso país e no nosso mundo. Mas apesar dessa tristeza, a gente também tem razões para ter esperança e para ter fé. Na verdade, a Bíblia foi escrita em grande parte por pessoas que estavam em sofrimento e ela, em grande parte, fala para pessoas que estão em sofrimento. Então, a história bíblica e a fé cristã tem muitas formas de nos consolar e de nos ajudar em períodos de incertezas como a gente está vivendo hoje e aqui e agora. E hoje eu quero compartilhar com vocês um salmo muito famoso. Salmos são composições, são poesias escritas há milhares de anos pelo povo de Israel para serem usados nos seus momentos de culto, né? E nós vamos ler hoje um Salmo 23, escrito por Davi. Davi, quando ele era jovem, ele era um pastor de ovelhas. Pastor de ovelhas era uma função sem importância nenhuma, ele era de uma família desconhecida. Apesar disso, ele era um rapaz, um adolescente que amava muito a Deus. E quando ele estava lá com as suas ovelhas no campo, ele ficava escrevendo canções e poesias para Deus. E por muitas razões, na verdade, uma história incrível, Davi acaba se tornando o rei do seu povo, o rei de Israel. E quando ele se torna rei, ele não perde o seu coração que amava a Deus, esse coração simples e grato, né? Então muito que ele escreve posteriormente tem muito a ver com essas experiências que ele teve no campo, com as ovelhas e tudo mais. Então, para a gente entender esse salmo, a gente tem que entender essa história de Davi e também entender o que um pastor faz, um pastor de ovelhas. Bom, um pastor de ovelhas era uma função muito cansativa e muito monótona, na verdade. Pastores acordavam de madrugada, pegavam as ovelhas de um curral e levavam elas para um lugar muito distante para elas comerem, tomarem água e descansarem. Ele passava o dia inteiro com elas, protegendo elas, garantindo que nenhuma delas ia se perder. E quando o sol estava baixando, ele então pegava essas ovelhas e andava mais um longo período de volta para o curral. E é o que ele fazia o dia inteiro. Então, com isso em mente, com essa imagem do pastor cuidando dessas ovelhas em mente, é que a gente pode entender então o Salmo 23, que eu vou ler com você, está aí na tela. Diz assim o Salmo 23, versículo 1 em diante. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor. Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Bom, eu quero compartilhar um pouquinho com vocês a partir desse salmo. Eu quero começar no versículo 1, em que Davi diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. É muito interessante porque Davi era o rei da nação. Ele era o homem mais poderoso e mais rico daquela nação. E quando ele começa a escrever essa poesia, ele não está dizendo que ele é o pastor. Ele está dizendo que Deus é o pastor. E quem que é Davi nessa história? Davi se vê como uma ovelha, frágil, vulnerável, um animal que era totalmente dependente de segurança, de cuidado, de pastoreio. O que Davi está dizendo é que apesar dele ser o homem mais importante, mais rico, ele se vê como alguém frágil, porque é isso que o ser humano é. Não importa onde você está, qual o tanto de dinheiro que você tem, nós somos seres muito frágeis, muito vulneráveis e nós precisamos de segurança, de sustento, de direção. E é isso que Davi está dizendo. Eu sou uma pequena ovelha e eu dependo totalmente do pastor para poder ter vida. E ele continua dizendo que assim como uma ovelha precisa de um pastor, ele precisa de Deus. É muito interessante essa imagem. E ele diz que porque Deus é o pastor dele, nada falta para ele. Porque Deus é o pastor, aquele que cuida dele, Deus lhe supre totalmente. E tem uma verdade aqui muito importante, muito profunda. O que traz paz para o Davi não é o fato dele ser rico ou ser poderoso. O que permite ele olhar para o futuro com segurança e com certeza e com fé é o fato de que Deus é o pastor dele. É Deus, é a presença de Deus que pode fazer com que ele descanse, com que ele durma, com que ele viva. Então, o que deixa Davi seguro do seu amanhã não são as circunstâncias externas, não é o salário no fim do mês. O que deixa ele sonhar, o que permite
ele ter paz é o fato de que Deus é o pastor dele. Depois ele continua dizendo que Deus, esse bom pastor, o faz repousar e o conduz a águas tranquilas, lhe restaura o vigor. Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Ele continua dizendo que Deus é um bom pastor. E esse bom pastor cuida das suas ovelhas, leva elas a lugares de paz, de sustento, de provisão. E eu quero que você pare e pense como que era monótono o trabalho de um pastor. Cuidar de ovelhas, cuidar de machucados de ovelhas, garantir que elas estão comendo, que estão bebendo. O que Davi está dizendo é, Deus, o Deus Criador Todo-Poderoso, decidiu gastar o tempo dele, a atenção dele com seres humanos frágeis. Ele decidiu que ele cuidaria pessoalmente das nossas necessidades, do nosso pão, do nosso vestuário, onde a gente dorme, onde a gente mora. O que Davi está dizendo é que o Deus Criador, que poderia estar ocupado com galáxias e buracos negros, decidiu se dedicar inteiramente às necessidades e, na verdade, à vida das suas ovelhas, porque ele ama as suas ovelhas. Isso é maravilhoso, pensar que esse Deus tão grande decidiu cuidar das nossas necessidades, não apenas as físicas, mas também as necessidades mais ocultas. Davi fala sobre restaurar o vigor ou restaurar a minha alma. Aquilo que a gente nem está vendo, Deus também cuida. O bom pastor supre, cuida e nos protege. Davi continua. No versículo 4 ele diz, mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Davi diz que andar com Deus e ser pastoreado por Deus não significa que tudo vai ser tranquilo. Ao contrário, Davi reconhece que o sofrimento, que esse vale de sombra e de morte é parte da vida humana. A pergunta não é se você vai sofrer, a pergunta é quando. E nós, como nação, como mundo, a gente está passando por um tempo de muito sofrimento. A gente está passando um tempo de muita dificuldade, de incertezas, de doença, de medo. Muitos de nós estão solitários, estão há meses sem ver os seus parentes, estão há meses sem ver as pessoas que ama. E tudo isso atinge a cada um de nós. Mesmo pessoas que têm fé, mesmo pessoas que têm certeza de que Deus é o seu pastor, elas também passam por dificuldades. Mas Davi diz, mesmo que eu passe por esse lugar de um vale de sombra e de morte, eu não temerei. Por que, Davi? Porque ele diz, porque tu estás comigo. De novo, o que dá certeza para o Davi, o que dá convicção para o Davi, não são as circunstâncias. Davi está dizendo que, imagina uma ovelhinha passando por um vale escuro. Ela não vê nada ao redor, à frente está tudo escuro, existem predadores perto. Há muitas razões para temer, para tremer, para ficar paralisado de medo. Mas Davi diz, porque eu sei que meu pastor está ao meu lado, eu não temerei. Isso é maravilhoso. Se Deus está ali, nós temos muitas razões para crer, muitas razões para confiar e viver seguros. Eu quero te dizer que isso não é pensamento positivo. Eu não estou aqui dizendo para você ter pensamento positivo que vai dar tudo certo. Não. Se o pastor está presente, não há o que temer. A confiança não está em nós, nós somos meras ovelhas. A confiança está no pastor, na presença desse pastor. Davi continua dizendo, preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Quando ele está chegando próximo do final do Salmo, Davi muda a imagem. Ele já não fala mais dele como uma ovelha, mas como um homem. E ele mostra que Deus é um bom anfitrião, que faz um banquete, que faz uma festa para honrar e para demonstrar amizade para com Davi. Ele diz que Deus é esse anfitrião que faz um banquete na frente dos inimigos, que unge a cabeça com óleo, era um sinal de honra, e que enche o seu cálice. Ele está dizendo, Deus cuida das necessidades do seu povo. Deus é um Deus que honra o seu povo e festeja junto com o seu povo. Ele não apenas nos faz passar por tempos difíceis, mas ele também nos conduz a um lugar de festa, a tempos bons, a tempos prósperos. Assim como ele esteve com a gente em tempos difíceis, ele também está com a gente agora em um banquete. E Davi encerra o seu salmo dizendo, sei que a bondade e a fidelidade me seguirão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. De novo, e mais uma vez, e encerrando o salmo, Davi faz uma afirmação de confiança em relação ao seu futuro. Ele diz, eu sei que a bondade e a fidelidade do Senhor me seguirão. Eu sei, eu tenho certeza, certamente. Por quê? Porque Davi era bom, porque ele era forte, porque ele era religioso, porque ele era planejado? Não, porque o Senhor era o seu pastor. E isso é muito incrível porque Davi não carrega nenhuma dúvida de que Deus está com ele. Ele não diz, talvez Deus estará comigo, ou espero que Deus esteja comigo. Ele diz,
sei que certamente a bondade e a fidelidade do Senhor me seguirão. Alguns de nós sofrem muito com essa incerteza. Eu sei que Deus é bom, mas será que Ele é bom para comigo? Eu sei que Deus é bom, mas será que Ele está andando comigo? Será que eu sou parte desse rebanho de que Ele está cuidando? Como é que eu posso ter certeza disso? Como é que eu posso saber que eu pertenço a Ele? Davi, ele tinha essa convicção e ele diz no final do Salmo: voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Davi não tinha essa convicção de que Deus estaria com ele porque era supersticioso. Não, Davi andava com Deus, ele vivia com Deus, ele tinha um relacionamento diário para toda a vida com Deus. Deus não era uma presença pontual na vida de Davi que só aparecia nos tempos mais difíceis. Você sabe bem como é que é, né? A gente vive a nossa vida e aí quando dá tudo errado a gente apela para Deus. Não, Davi não vivia assim. Davi andava com Deus, por isso que ele tinha essa certeza, essa confiança. Esse templo que ele fala era o lugar onde ele ia cultuar a Deus, onde ele ia estar em comunhão com Deus. Davi não ia para o templo para atrair o favor de Deus, ele não ia para o templo só nos momentos difíceis. Não, Davi estava em constante amizade e comunhão com Deus e é por isso que ele tinha essa certeza. Quando você tem amizade com Deus, quando você vive a sua vida com Deus, você pode dizer: certamente a bondade e a fidelidade do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Não há nenhuma dúvida, não há nenhum medo, não há nenhuma confiança vazia. Não, eu sei que Deus estará lá porque Ele esteve até aqui e assim como a presença do pastor esteve até aqui, Ele estará comigo daqui em diante. Então, esse salmo de Davi, Davi mostra uma postura que é muito diferente daquela que muitas vezes a gente tem para com a vida. Muitas vezes nós somos pessoas altamente confiantes em nós mesmos. Nós temos uma noção de autonomia, de independência. Nós nos vemos como pessoas fortes, inteligentes, suficientes. Eu tenho tudo planejado. Eu não preciso de Deus. Eu corro para Deus se der tudo errado. Para nós, Deus é o último recurso. Mas Davi, mesmo sendo rei, rico e poderoso, ele diz: não, eu não sou forte e poderoso. Eu sou uma ovelha, eu sou frágil, eu sou vulnerável. E o que é mais interessante é que Davi se alegra ao reconhecer a sua fraqueza e a sua necessidade. Ele não tem medo de dizer isso. Ele se alegra em depender, em se colocar debaixo dos cuidados do bom pastor. Davi não se achava incrível, ele não tinha toda a vida dele planejada, ele não achava que estava tudo sob controle. Não, ele se vê como uma ovelha. Isso nos ensina muito uma postura de humildade, de entender o nosso papel, de entender o nosso lugar, entender a nossa necessidade de Deus. Essa é a primeira postura que esse salmo nos ajuda a corrigir. E a segunda postura é aquela que acha que nós podemos ter certeza de futuro por causa da nossa virtude. Bom, eu estou fazendo tudo certo, eu estou fazendo aquilo que Deus gosta, eu estou me esforçando bastante, eu não estou fazendo nada de muito errado, eu estou ajudando famílias agora na quarentena, então eu sei que Deus vai olhar para isso tudo e vai cuidar de mim, certo? Não, Davi não está dizendo que ele vai ser cuidado por Deus, ele vai ter segurança de futuro, ele tem razões para confiar por causa da virtude dele. Ele está sempre apontando para Deus, porque o Senhor é o meu pastor. Davi não confia na própria justiça, Davi não confia na própria religião, Davi confia na graça e na bondade e na fidelidade de Deus. Essas duas posturas que Davi nos ensina, a gente precisa olhar para isso e reconhecer que se a gente não entender essas duas coisas, nós vamos sempre nos sentir inseguros. Se você achar que você é forte, que você não depende de ninguém, que você não precisa de Deus, você só precisa do seu planejamento, do seu esforço, você vai encontrar momentos como o que a gente está vivendo, em que o seu esforço, os seus planos vão por água abaixo. E você vai ficar apavorado. Você vai se sentir inseguro. Como é que a gente pode não sentir insegurança? Reconhecendo a nossa fragilidade. Reconhecendo que até mesmo os nossos melhores planos dependem, em última instância, de Deus. Mas também reconhecendo, em segundo lugar, que Deus é bom não porque nós somos bons. Deus nos trata com bondade, com graça e com fidelidade e cuidado. Ele decide nos pastorear não porque nós somos bons, mas porque Ele é o bom pastor. Ele é o pastor que cuida das ovelhas. E eu quero encerrar essa pequena reflexão bíblica, e eu não gostaria de encerrar essa reflexão permitindo que esse salmo pareça só um otimismo vazio, uma autoajuda emocional ou uma crença genérica na bondade de Deus. A gente precisa ir além disso. Eu acredito que Deus quer que você se pergunte, e eu gostaria de te perguntar também, você é parte do rebanho de Deus? Você tem caminhado ao lado de Deus? Como Davi, você é alguém que tem amizade, comunhão, você vive com Deus, você
pode experimentar a presença, a amizade, a proteção desse pastor? Você tem certeza disso? E se você não tem certeza, como é que você pode encontrar esse pastor? Se Davi encontrava Deus no templo, onde é que a gente pode então encontrar a Deus? E aqui eu quero fazer uma pausa e dizer que há boas notícias para você. Boas notícias. Porque essa é uma das coisas mais importantes da Bíblia. A Bíblia vai nos mostrar que nós somos como ovelhas que se desgarraram do bom pastor. Nós somos como ovelhas e cada uma de nós decidiu seguir o seu próprio caminho. Cada um de nós decidiu viver para si mesmo, de forma independente, autônoma, como se não precisasse de Deus. Só que lá no deserto nós encontramos então os predadores. Lá no deserto a gente encontrou morte. Lá no deserto a gente descobriu culpa, confusão, medo, ansiedade, coisas que nos dominam. Nós somos então como ovelhas, a Bíblia diz, cada um de nós, cada ser humano que nasce nesse mundo é como uma ovelha que decidiu viver longe de Deus. Decidiu seguir o seu próprio caminho, mas está agora lá no deserto apavorada, buscando uma solução. E o que é que Deus faz? Deus então faz algo, Ele nos ama e Ele envia o seu Filho para nos buscar no deserto. Jesus é aquele que vai ao deserto para nos resgatar. Ele diz em João 10, versículo 11, palavras de Jesus, eu sou o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Jesus, o Filho de Deus, é aquele que encarna de forma suprema o papel do pastor. Ele é aquele que não apenas cuida das ovelhas, mas ele dá a sua vida para nos trazer de volta para casa. Jesus, então, é aquele que vai ao deserto para buscar as ovelhas perdidas. E como é que ele faz isso? Ele faz isso na cruz. Na cruz é quando Jesus é levado para longe de casa, ele é afastado de Deus para abrir um caminho para que nós possamos então voltar para Deus. Na cruz, Jesus carrega o nosso pecado, a nossa separação, mas em troca a gente recebe a graça dele. E porque ele morreu em nosso lugar e ele ressuscitou, ele abre um caminho então de volta para Deus. Se você ouviu esse salmo, você disse, eu sempre gostei desse salmo, eu preciso de proteção, eu preciso de um bom pastor que cuide de mim, eu preciso ter certeza de que Deus está ao meu lado. Então você não precisa ir a templo nenhum. Você não precisa ir a lugar nenhum. Você precisa olhar para Jesus, o bom pastor. E você precisa colocar toda a sua esperança nele. Você precisa colocar toda a sua fé nele. Porque Jesus, o bom pastor, é aquele que nos traz de volta para casa, é aquele que nos traz de volta para o lar. E a partir de Cristo, a partir da obra dele, reconciliado com Deus, você vai ter agora ao seu lado um Deus, um pastor, um protetor, um cuidador. E eu posso te garantir, por testemunho da Bíblia, por experiência própria, que com Deus, ainda que falte alguma coisa, nada vai te faltar. Ainda que você passe por um vale de sombra e de morte, ainda que você passe por meses difíceis, de tensão, de medo, de incerteza, nada vai te faltar, porque Ele vai estar com você. Mas para isso, você precisa olhar para Jesus, o bom pastor. E Ele promete que depois do vale de sombra e de morte, há pastos verdes e há águas tranquilas. Eu gostaria de encerrar essa reflexão orando com você. Se você não tem o costume de orar, se você nunca orou, não tem problema. Eu vou orar e eu quero te chamar a concordar comigo aí onde você está. E o mesmo Deus que está aqui presente também está aí, Ele vai ouvir a sua oração, não tem a menor dúvida disso. Vamos orar então. Senhor Deus, nós, como Davi, nós olhamos para nós mesmos e reconhecemos que nós somos como ovelhas frágeis, vulneráveis, fracas. Pai, nós não temos como nos defender daquilo que nos aflige, das ameaças externas. Talvez nós tivéssemos planos incríveis e aí a epidemia chegou e levou tudo embora. E a gente percebeu que, na verdade, a gente não é tão forte assim. Por um lado, Senhor, isso é bom, isso nos mostra a nossa fragilidade. Apesar das dificuldades, isso mostra de fato quem a gente é. E, Senhor, a gente não dá conta da nossa própria vida sozinhos. Nós precisamos de um protetor, de um cuidador, de alguém que nos pastoreie, direcione em tempos difíceis, num vale de sombra e de morte como o que a gente está passando agora. E eu quero clamar para que cada pessoa que está ouvindo isso agora olhe para Jesus como aquele que veio nos resgatar e nos levar de volta ao bom pastor. Olhe para Jesus, aquilo que Ele fez na cruz. Na cruz Ele foi levado para longe de casa para que nós pudéssemos ser trazidos de volta. Que a gente possa olhar para Cristo com fé nele e nenhuma fé em nós. E que a gente possa experimentar a partir disso toda proteção, todo cuidado,
todo o amor e pastoreio que o Senhor tem para nós. Eu oro por cada pessoa que está ouvindo essa mensagem, por aquelas que ainda vão ouvir, e que a Tua palavra possa fazer grande diferença nelas. Não importa se ela já é um cristão, não importa se ela está aqui ouvindo isso pela primeira vez, não importa se ela é uma pessoa que já conheceu ao Senhor, mas anda meio distante. Todos nós somos ovelhas perdidas, nós precisamos que o Seu Filho nos resgate. E nós pedimos, por favor, faz isso em nós. No nome do Teu Filho Jesus, aquele que é o bom pastor que deu a sua vida por nós. Amém. 1, 2, 3 e... sobre ti só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu somente meu todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu somente meu todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu somente meu todo trabalho, o teu trabalho é descansar em mim. É meu somente meu todo trabalho, o teu trabalho é descansar em mim. Se você ouviu essa mensagem e onde você estiver, você está aflito, você está passando por um tempo de muita dificuldade, talvez seja uma questão econômica, ou seja uma questão de doença na família, ou enfim, você está passando por um tempo difícil e você gostaria de orar, você gostaria, na verdade, de receber oração, a gente tem uma equipe de pessoas que vão estar agora disponíveis para orar com você. Se você quiser orar com alguém, tem um botãozinho aqui embaixo escrito pedido de oração. Clica ali, põe o seu nome, coloca o seu e-mail e nos próximos minutos alguém vai entrar em contato com você para orar junto com você, orar por você, se você quiser. Vai ser um prazer enorme a gente orar com você, a gente quer abençoar a sua vida, a gente quer interceder a Deus por você. Mesmo não te conhecendo, não tenha dúvida nenhuma de que a gente já te ama e a gente deseja que você conheça a Deus de forma mais íntima, mais profunda e conheça o Filho dele de forma crescente. E se você está aqui, você gostaria de saber um pouco mais sobre a nossa igreja que está começando agora, a gente está começando a aparecer, a se lançar. Nós temos as nossas redes sociais, oicos.sãocarlos, nós estamos no Facebook, no Instagram e no YouTube. Ainda não tem muita coisa lá, mas nós vamos começar a criar agora. E se você quiser saber um pouco mais sobre as nossas atividades, quem a gente é, o que a gente está fazendo,
Você pode entrar em contato com a gente então pelo inbox no Instagram. A gente pode responder perguntas, dizer quem a gente é. Se você tiver interesse em talvez estudar a Bíblia, conhecer um pouco mais da palavra, de quem esse Deus é, das grandes coisas que ele faz, você pode entrar em contato, vai ser um prazer muito grande te conhecer e te acolher. E, por fim, eu quero te convidar a estar aqui daqui 2 semanas, dia 27 de agosto, às 8 horas, para o nosso segundo encontro. Por enquanto, nossos encontros vão ser quinzenais e vai ser uma alegria muito grande receber você. E foi um prazer enorme estar aqui com vocês essa noite. Espero que Deus tenha te abençoado. Espero que você tenha um final de noite lindo, na paz de Deus. E é isso aí, até a próxima.